Tema de hoje: você está preparado para novidades? Está preparado para novidades? Ah, pastor, eu estou. Eu gosto de novidade. Por exemplo, se alguém chegar em você e falar assim: pô, Deus falou no meu coração para te dar um carro zero. Está vendo? Se alguém chegar em você e falar assim: meu irmão, eu estava passando no banco, lembrei da tua conta e coloquei lá 50 mil reais para te ajudar. Nós estamos preparados para ouvir esse tipo de novidade. Mas a gente nunca está preparado para ouvir as novidades que não são boas. A gente não se prepara para isso. A gente se prepara para ouvir novidades boas. E as novidades que não são boas ou são más? Será que a gente está preparado? Por exemplo, a gente sabe que no nosso país estávamos vivendo e ainda estamos vivendo uma crise política sem precedente. A presidente que foi eleita com 53, 56 milhões de votos, se eu não me engano, foi deposta do seu cargo por questões de corrupção. E aí vem a preocupação das pessoas. Puxa vida, nós estamos numa crise. E nessa crise, será que o Brasil vai conseguir sair dela? Será que, por exemplo, com um novo presidente, que pelo menos pelos próximos 6 meses será ele, será que com esse novo presidente o desemprego vai acabar? Ou será que vai aumentar? Será que o arroxo fiscal que eles querem trazer agora sobre o Brasil vai melhorar ou vai piorar? Tomara que melhore. Será que a gente consegue ver uma luz no fim do túnel dessa crise política, crise financeira? Será que a gente consegue ver? Isso falando do nosso país. É uma novidade. Agora, será que ela é ruim? Por exemplo, citei há pouco a vida do pastor Ailton, que ele recebeu uma novidade, foi uma notícia nova. Escuta, você tem um diagnóstico tal. Conversava com um pastor amigo meu semana passada e ele teve a mesma novidade. O médico chegou para ele e disse: você está diagnosticado com câncer no estômago, vai ter que tratar. Tem pessoas que eu conheço do passado, do presente, que um dia o marido chegou na mulher e disse: vou embora, vou deixar você. Ou uma mulher chegou no marido e falou: olha, vou embora, vou deixar você. Uma novidade. E nesses momentos que nós recebemos notícias novas, que surgem novidades, como eu disse, a gente nunca está preparado para as novidades ruins, mas na nossa mente lógica, como a gente tem estudado aqui sobre tratamento de Deus para as nossas mentes, na nossa mente lógica, a gente vive com muitas perguntas dentro do nosso coração e, na verdade, a gente ainda não está preparado para receber certos tipos de notícias. Nossa mente lógica, ela sempre pensa lógico. E o pensar lógico, qual que é? Crise, problemas. Crise política, problemas políticos para o Brasil. Crise financeira, problemas financeiros. Enfermidade, na cabeça de muita gente, é morte. O marido que foi embora, ou a mulher que foi embora, na cabeça de quem recebeu essa informação: minha vida agora acabou. A pessoa que recebe uma notícia: escuta, você será demitido da empresa porque nós estamos num corte muito grande. Ontem eu falava com um irmão, e ele trabalha numa empresa no centro de São Paulo, e ele disse que ano passado a empresa tinha 800 funcionários.
uma construtora. Hoje ela tem 200. 600 pessoas de dezembro até agora perderam o emprego. Como é que a cabeça dessas pessoas reage na hora que recebe uma notícia dessa, uma novidade dessa? Me lembro quando eu fui mandado embora do Bradesco, na época eu não estava preparado, isso em 87, meu filho tinha acabado de nascer, e eu recebi essa novidade, escuta, chamaram, me disseram, você vai ser mandado embora. E aí, na cabeça minha lógica, ó Deus, ó vida, como é que vai ser agora? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Meu Deus! Passei dificuldades, chegou um tempo na minha vida que eu tinha aquela chamada autocomiseração, que eu ficava assim, ó vida, ó dor, melhor mesmo eu ir embora, morrer, porque e agora? Perdi o emprego, tal. Essa novidade trouxe para mim reflexão, porque eu comecei a refletir, a partir desse momento que eu perdi o emprego, que para mim era um emprego excelente, eu comecei a refletir e entender o seguinte: eu devo aprender a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem me dado e já me deu, em vez de ficar reclamando por aquilo que eu não tenho. Foi nessa época que eu aprendi. E eu estou falando isso porque eu já disse isso aqui. Quando a gente recebia o olerite no dia do pagamento, dia 20, recebi o olerite, eu, cristão, eu pegava o olerite e olhava assim, miséria, não vejo a hora de sair dessa porcaria de banco. Aí ia perto de um cara não crente, ou de uma mulher não crente, que trabalhava lá, e eles estavam com o mesmo pensamento, esse banco é miserável, não vejo a hora de abrir um negócio próprio e sair daqui. E eu ia perto e falava, é verdade. Até o dia que eu perdi, recebi uma novidade. Aí depois de 3 meses sem trabalho, tive que pedir dinheiro emprestado, estava uma luta, mexendo nos papéis em casa para encontrar alguns documentos, eu encontro uns olerites. E eu olhava assim e falava, eu era feliz e não sabia. Por quê? Porque ao invés de eu me preparar para ter um emprego melhor, para crescer dentro do banco, a minha mente, lógica, era como a mente de todo ser humano, a reclamar. Você olha para o povo que saiu do Egito, eles saíram de lá prósperos, saíram de lá saudáveis, e saíram com uma promessa de Deus de um lugar para morar, mas a mente deles, lógica de escravo, era o seguinte, na primeira dificuldade que eles viessem a enfrentar, nós queremos voltar para o Egito, porque lá no Egito, por exemplo, eles queriam comer carne e não tinha carne. Ah, Moisés, lá no Egito, quando a gente trabalhava lá 12, 13, 14, 15 horas por dia, a gente se matava, mas pelo menos lá a gente comia uma carnezinha. Agora aqui é só esse maná. Ou seja, o povo é assim, a maioria do povo é assim. Ele não está preparado, ou a mente não está preparada para receber boas informações. E também preparada para receber más informações. A gente tem hoje, por exemplo, a tecnologia que a gente vê hoje é fantástica, fantástica. A tecnologia de hoje, não sei onde a gente vai parar. Bem disse ou bem escreveu Daniel na sua profecia, lá no livro de Daniel tem uma profecia que ele diz que no final dos tempos, o conhecimento ia se multiplicar. Então a gente vê hoje a tecnologia que existe hoje, dos smartphones, smart TVs, os carros, a internet, que no Brasil ainda é limitada, mas existem países aí que a internet é ilimitada. E eu falo de limitada em questões de números assim. Se a gente olhar para a tecnologia hoje, tudo que existe hoje são coisas boas. Mas tem gente que não está preparado para a novidade. Ele fala assim, não, eu não gosto de internet, eu não gosto de carro novo, para mim eu gosto daquele carro velho. Eu não gosto desses smartphone, o que é isso? Eu gosto do seu celular. Celular só serve para ligar para mim. E na verdade hoje, o que mais as pessoas fazem com o celular é ligar. Hoje as pessoas usam o celular para tudo. Inclusive na igreja,
Até para ler a Bíblia, você pode ter um aplicativo com a Bíblia instalada no teu celular. Isso não quer dizer que você não deva mais carregar a Bíblia, tá, irmãos? Só um adendo aqui. A tecnologia hoje existe para facilitar. Mas tem gente que tem a mente tão limitada, a mente tão fraca, que ele usa a tecnologia, que é algo bom, para algo ruim. Enfim, a gente, por causa dessas pessoas que usam a tecnologia, por exemplo, como a televisão, de algo ruim, transformando algo bom em algo ruim, a maioria das pessoas, na cabeça delas, elas creem no que está sendo mostrado na televisão. Eu compartilhei aqui na sexta-feira, essa semana que se passou, acompanhei meu filho no hospital para fazer um exame. Enquanto aguardava, sentou um senhorzinho do meu lado e estava passando, né, a questão da Dilma sendo deposta, e ele estava falando, começou a comentar e tal, e aí ele até falou assim baixinho no meu ouvido, o senhor, né? Falou, posso falar um negócio para o senhor? Eu falei, pode. Eu sou da terra do Lula. Eu falei para ele, e daí? O senhor tem vergonha? Ele disse, não, eu não tenho vergonha, mas o camarada, o senhor não tem que se envergonhar. O senhor não trabalhou a vida toda? Sim, eu vim para São Paulo há 40 anos atrás, entrei naquela Matarazzo, lembra que tinha aquela Matarazzo, que hoje tem o Shopping Bourbon, que hoje tem o outro shopping, que hoje tem do outro lado prédios e tal. Eu trabalhei ali anos, batia cartão de manhã, saía de tarde. Eu falei, então, o senhor devia ter orgulho de ter nascido na cidade onde o senhor nasceu, de estar aqui em São Paulo, cooperando, contribuindo para o crescimento da cidade. O senhor não tem que ficar com medo ou vergonha, porque tem um cara que nasceu na mesma cidade que o senhor, que não é lá essas coisas. Ou seja, na cabeça das pessoas, as pessoas acreditam nessas informações, como eu já disse aqui, que são mostradas, postadas na televisão, na internet. Tem gente que recebe informação no celular, e eu já falei isso aqui, é sempre bom repetir, tem gente que recebe informação no celular, olha, está acontecendo, não sei o que lá, bababá, bababá, olha, a pessoa que sumiu, se você puder ajudar. Tenta checar para saber se é verdade. Porque tem muita coisa que se posta em WhatsApp, em Facebook, e já falei sobre isso aqui, tem gente que posta lá no Facebook, hoje eu estou feliz, bota uma foto, sorridente, mas você não está vendo a pessoa, você não sabe se ela está feliz, ela está falando que está. Então, na verdade, a gente tem que perder essa mania de acreditar no que a mídia mostra, apesar de ser um negócio bom, televisão, smartphone, internet, computador, tablet, ótimo, são equipamentos que Deus tem permitido que estão sendo criados para abençoar. Graças a esse equipamento, por exemplo, hoje nós estamos transmitindo o culto para pessoas lá nos Estados Unidos. Tem várias pessoas nos Estados Unidos agora ligadas com a gente aqui. Uma bênção de Deus. Tem gente que tem os carros de hoje, os equipamentos de hoje, que são criados para facilitar a vida das pessoas, que são bênção de Deus. Mas tem gente que não está preparada para essas novidades. E quando está preparada para essas novidades, ela sempre tem uma tendência para o lado mal, para o lado ruim. Enfim, apesar de tudo que está acontecendo no momento, meus irmãos, a boa notícia que eu sempre creio e sempre acreditei e vou acreditar é na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Eu não abro mão de acreditar em tudo que está escrito na Bíblia. Já falei aqui que tem gente hoje que duvida que um grande peixe engoliu Jonas. Já falei aqui que tem gente hoje que duvida que o mar se abriu ao meio e o povo passou em terra seca. Já falei aqui que tem gente que duvida que a terra parou durante um bom momento enquanto Josué estava na batalha. Já disse aqui que tem gente que não acredita que quando Elias orou choveu fogo do céu e queimou tudo. Tem gente que não acredita. Agora, eu acredito na Bíblia. Eu falava para o casal ontem que a gente estava evangelizando, eu dizia para ele o seguinte, eu acredito na Bíblia porque a Bíblia está se cumprindo. E por ela estar se cumprindo, eu acredito no que ela fala, é simples. Agora, qual é a realidade dos cristãos de hoje? E é por isso que eu quero tratar esse assunto com os irmãos hoje. Você está preparado para a novidade, para o novo de Deus que ainda está por vir sobre a tua vida? Ou a tua mente ainda é daquelas que quando você vai na igreja, você ouve uma ministração
E aí a ministração que vem para você é na Bíblia, só que você fala assim, mas isso eu já ouvi lá no passado, isso aí já me falaram, mas isso aí não acontece. Será que você é destes? Ou você é daquele que vem para a igreja e quando você senta, você cultua mesmo a Deus, você adora mesmo a Deus, e na hora da ministração da palavra você fala assim, agora eu sei que Deus vai falar comigo, e eu creio na palavra que será ministrada. Aliás, até eu achei uma charge muito interessante essa semana. Sabe o que o mundo disse para a Bíblia? Você é tão quadrada, e realmente ela é. Mas é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. O mundo não crê na Bíblia. Porque se crescem na Bíblia, não vivia essa crise que se vive. Agora, a Bíblia, que é o antídoto de Deus para as nossas vidas, para os nossos medos, para as nossas dificuldades, para os temores que talvez tenhamos, a Bíblia tem antídoto para tudo isso. Deus, quando permitiu que a Bíblia fosse escrita, Ele permitiu que ela fosse escrita para nos trazer sempre novidades, algo novo. Que nós, como cristãos, a gente tem duas atitudes a tomar. Ou a gente crê na Bíblia e pratica ela, aí a gente já viu aqui, mas isso é loucura. Ou a gente não crê na Bíblia e continua indo na igreja, tipo assim, eu vou na igreja porque é igreja, né? Quando o apóstolo Paulo escreveu a igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 2, acompanha aqui no telão, versículo 9, ele disse, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu já perguntei aqui, mas é sempre bom perguntar, tem alguém que ama a Deus aqui? Está bem claro. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Legal isso. Só que Paulo completa, versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Versículo 11, ele pergunta, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12, Paulo declara, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. A gente não recebeu esse Espírito do mundo que tem essas informações e a gente acredita. Não, ele diz, nós recebemos o Espírito procedente de Deus. Poxa, e para que a gente recebeu esse Espírito procedente de Deus? Para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Quando a gente entende, 13, ele diz, delas também falamos, e nós não falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Versículo 14, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas, essas coisas, não são discernidas espiritualmente, porque elas, são discernidas espiritualmente. Versículo 15, último, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. O que Paulo quis dizer? Quando eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, quando eu busco nele socorro, auxílio, quando eu permito trabalhar dele na minha vida, eu começo a entender verdades espirituais que são reveladas para quem é espiritual. Por isso que Paulo, numa outra escrita, diz o seguinte, gente, tem informações que a gente recebe da Bíblia, que para o pessoal lá fora é loucura, só louco para acreditar. Por isso que eles chamam os crentes, os cristãos de loucos. Vocês são loucos de acreditar num negócio desse. Vocês são loucos de acreditar em crise, em Cristo. Nós estamos numa crise. Espera um pouquinho. Você pode estar numa crise. Eu não. Por quê? Porque eu tenho Jesus como Senhor, meu Salvador. E Ele disse que estaria comigo todos os dias da minha vida. Ele disse que cuidaria de mim. Ele disse que me sustentaria. Então eu vou continuar trabalhando e crendo no sustento do Senhor. É simples. Lá atrás, a gente já viu isso aqui na Bíblia, quando Isaac recebeu uma informação de que o lugar onde ele estava numa seca,
E na mente lógica dele, ele pensou o seguinte: eu vou voltar para o Egito. Porque lá no Egito, anos atrás, quando tivemos uma crise, meu pai foi para lá. Aí vem a palavra de Deus, Deus fala com ele e fala assim: Isaque, você crê em mim? Sim, Deus, eu creio, tu és o Deus do meu pai. Ótimo, então se você crê em mim, você permaneça aí nessa terra seca, dá um jeito de plantar, porque se você plantar e acreditar, daqui 1 ano, você vai colher 100 por 1. Uma coisa ilógica, louca. Vivia ou existia-se uma crise. Só que a Bíblia diz que Isaque creu na palavra do Senhor. Ele pôs em prática o que Deus falou. E está bem claro no texto de Gênesis que um belo dia, 1 ano depois, ele começou a colher, colheu tanto, que o povo da região ficou com inveja de Isaque. E por que isso aconteceu? Porque Isaque, ele aprendeu com o seu pai, Abraão, que eles tinham um Deus que era capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Agora, pergunte-se para você mesmo: será que eu creio mesmo num Deus que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que eu penso e peço? Você já parou para pensar sobre isso? Porque vem uma informação ruim para você, uma novidade ruim, qual é a tua reação? Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, é neutro. Tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, é neutro. O que vai mostrar se aquela situação é boa ou ruim é a sua reação à informação que você recebeu. Ok? Isso é claro, é lógico. Os psicólogos estudaram sobre isso. Hoje existe, o pastor César desenvolveu muito isso, a neurocibernética, que estuda a mente, e está provado isso. Se você olhar para a Bíblia, isso não é de hoje, se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar isso em Jesus, que recebeu várias informações ruins, mas a reação dele foi diferente daquilo que se esperava. Por exemplo, quando foram prender Jesus, Pedro, a reação lógica, tirou a espada e foi brigar, cortou a orelha de um soldado. Jesus, na reação ilógica, o que ele faz? Ele pega a orelha, cola de novo na cabeça do soldado e olha para Pedro e fala assim: Pedro, cuidado, que quem fere com ferro talvez possa ser ferido. Ou com ferro será ferido. Jesus tinha isso. Paulo, quando ele recebia informação assim: ei, você vai ser preso. Eu? Não, ele falava assim: eu vou ser preso? Glória a Deus. Escuta, você vai ser açoitado. Por causa de Jesus? Beleza. Parece louco, né? Você está enfermo? Tô. Pô, que pena, hein, cara? Que pena nada. A gente acabou de cantar assim. Aqui, cada vez que a minha fé é provada, é uma chance que Deus está me dando de crescer mais. Ou você perdeu o emprego. Perdi, poxa, perdi o emprego. Pô, beleza. Beleza? Você é louco? Beleza, eu tenho um Deus. Se Ele permitiu que eu perdesse esse emprego, é porque Ele tem algo muito melhor para a minha vida. Amém, irmãos? Parece loucura. E é interessante que se a gente vasculhar a Bíblia, a gente vai encontrar vários textos de atitude das pessoas que são loucas. Mas eles receberam uma informação. Aí depende da reação da pessoa. Se ela reage com uma reação boa ou se ela reage tendo uma reação má. Quero ler 2 textos com vocês, 2 histórias, você que trouxe a Bíblia. Vamos ler juntos aí. O aconteceu com Josué, livro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. A partir do versículo 1. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. Josué capítulo 3, a partir do versículo 1 diz: de manhã bem cedo, acharam aí? De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio Jordão. Versículo 2:
3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Versículo 4, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Versículo 5, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Versículo 6, e disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram, foram na frente, e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Versículo 8, portanto, você é quem dará, Josué, a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Versículo 9, então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Versículo 11, vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Versículo 12, agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. 13, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Pausa. Imagina você recebendo uma ordem do teu pastor dizendo o seguinte: nós vamos atravessar aquele rio, tá? Vocês segurem a arca e os sacerdotes vão na frente, nós vamos atrás. O que nós vamos fazer, Josué? Nós vamos atravessar o rio. Como? Deus vai fazer um milagre. Imagino que muita gente, principalmente os que estavam na frente, acho que deve ter gente, deve ter ido assim uns 2, 3 passos para trás, falando assim: os primeiros que entrar, se a água não parar, morre eles primeiro, eu já vou ficando para trás. Que tem muita gente assim hoje em dia. Aqui não, porque aqui só tem, né? Mas tem muita gente assim, né? Tipo, antes eles do que eu. Vamos lá, volte aí. Versículo 14, quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Versículo 15, entre parênteses, tem essa informação: o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, 16, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Versículo 17. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra. Ficaram parados em terra? No meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Só até aí. Uma notícia meia doida. Para a gente ficar livre desse povo, nós precisamos atravessar para o outro lado do Rio Jordão. Escuta, mas agora é a época da colheita, está chovendo muito, o rio está transbordando. Não, faz o seguinte: vocês acreditam em mim? Vocês acreditam no Deus que está com a gente? Acreditamos, claro, Josué. Então, os sacerdotes peguem a arca, levem e vão à frente. Quando eles pisarem na água, vejam o que Deus fará. Meu irmão, eu tenho certeza absoluta que tinha uns caras ali no meio que foram para trás. Foram para trás, porque é uma coisa louca. Mas quem crê num Deus vivo e poderoso sabe que Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que a gente pensa e pede. Amém?
Tem uma outra história também, quero ler com vocês, só para a gente entender aqui. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. É uma história também um pouco conhecida aí. O rei Josafá, ele ia guerrear, ou precisava guerrear, estava sendo perseguido. Aí ele pergunta para Deus, e agora, Deus, o que a gente faz? E Deus dá uma instrução para eles. Uma coisa doida. Por isso que eu amo Deus, Deus é bom. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13 em diante. Todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. 14, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Se não for assim, não sai. Versículo 15. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme. Por quê? Deus falou, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Versículo 16, amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. 17, vocês não precisarão lutar nesta batalha. Ou seja, tem algumas batalhas que a gente não precisa lutar, Deus luta por nós. A gente tem que apenas obedecer e Deus diz para eles, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Deus repete, Deus diz, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com você. Pausa. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você crê que Deus está contigo? Muito bem, volta para a Bíblia, versículo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Pausa. Imagina a cena agora, viaja comigo nessa. Deus fala para Josafá, chama os cantores e os músicos, a Tati, o Paulo, o Edson, o Zezinho, o Paulão, Vinícius, e mais o Jackson. E o povo que canta na noite, toca de noite, você pega eles e põe na frente. Beleza? Eu imagino os cantores daquela época. Pô, Josafá, não podia ser do lado, atrás, tinha que ser na frente. Porque dá para pensar isso, né? Como assim? Eu vou enfrentar um exército, lembro até do Jô Soares, aquele quadro que ele tinha, muito amigo, né? Quer dizer, que eu vou na frente do exército, ou do povo, 2, 3, 4 exércitos estão vindo contra nós, e aí a gente tem que ir na frente e cantar. Difícil, né, irmãos? Coisa louca. Volta aí para a Bíblia. Versículo 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os 2 montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los.
Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Coisa louca, né? Os caras matam os outros e ainda se matam. 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se havia visto o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém tinha escapado. Ninguém havia escapado. 25. Olha que interessante. Então, Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. 26 e último, no 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, e Beraca significa louvor ou bênção. Então eles se reuniram naquele vale de bênção e de louvor, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado o Vale de Beraca. Só até aí. Imagina se isso acontecesse hoje. Deus falasse assim, ô pastor, ô Diego, pega os cantores, os músicos da igreja, que a gente vai enfrentar uma dificuldade, mas bota os caras para cantar e tocar, que deixa o resto comigo. Mas o que vai ser? Não, vai vir uns exércitos, um dali, outro de lá, outro do meio, outro do canto, para atacar a gente, mas deixa comigo. Pensa nisso, seus senhores cantores e músicos, que um dia, quem sabe, Deus faça isso, né? Enfim, já vai preparando a mente. Coisa louca, doida. Mas quem crê num Deus vivo e poderoso, sabe que Deus pode fazer coisas doidas. Deus pode fazer um exército que vem contra você se matar, se destruir ou se autodestruir. Deus pode fazer que um problema que chegou, uma novidade, uma informação que chegou na tua vida boa, beleza, ou má, ruim, se transformar numa grande bênção. Por quê? Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que a gente pensa e pede. Resta saber se a gente crê em Deus. Por isso que eu pedi há pouco para você perguntar para a pessoa que está do seu lado. Você crê mesmo em Deus, no poder dEle? Porque se você crê mesmo em Deus, no poder dEle, gente, está na hora da gente viver grandes coisas que Deus quer fazer através de nós, nesse lugar e aonde a gente está. Está chegando esse momento, se já não chegou. Agora, se a gente viver do passado, se a gente viver, porque quando eu tinha um emprego, quando eu tinha isso, quando o Brasil era lá na época da ditadura, pelo menos naquela época, já ouvi gente falando isso, na época da ditadura, pelo menos, né? Irmão, para de viver no passado, quem vive de passado é museu. Nós temos que viver o novo, a cada dia novidade. Pastor, mas a novidade que eu recebi não é boa. Não interessa, reaja diferente. Deus é contigo, Deus vai dar a ordem aos seus anjos, Deus vai transformar, Deus vai mudar, Deus vai restaurar, Deus vai curar, Deus vai fazer o que Ele precisa fazer, porque Ele é Deus. Resta saber se a gente crê nisso. Meu irmão, minha irmã, Deus, Cristo Jesus, pode reescrever a história da tua vida e pode reescrever de novo se for preciso. Basta você crer, basta você abrir o seu coração em nome do Senhor Jesus. Era para estar uma imagem aqui, mas vai chegar daqui a pouco, com muita fé, vai chegar a imagem aqui. Um dia ainda vou ter só eu controlando, aí a imagem chega. Beleza. Uma outra questão, uma outra imagem que eu achei na internet, deu um delete no passado. Opa, vai chegar. Chegou. Acho que tem que bater a mão. Dá um delete no passado, meu irmão, minha irmã. Para de ficar pensando no passado. Viva o presente. O futuro a Deus pertence. O passado já passou. O presente, o próprio nome diz, é um presente de Deus. Viva hoje. Curta hoje. Seja feliz hoje. Pastor, mas eu estou sem dinheiro. E daí? Você tem vida. Pastor, mas eu estou com uma enfermidade, e daí você tem um Deus que pode mudar a tua história. Pastor, eu estou sem emprego, e daí Deus pode abrir uma porta maravilhosa para você hoje ou amanhã, Ele pode fazer infinitamente mais. Agora você tem que estar preparado para as novidades que Deus quer trazer para a sua vida. Se você continuar crendo na televisão, se você continuar crendo na internet, nas coisas que possam, você vai ficar para trás. Ande um passo à frente, por quê? Porque você tem um Deus que às vezes vai falar para você assim algumas loucuras. Ei, filho, filha, creia em mim, você crê em mim, deixa eu agir.
É, Deus, mas a verdade é que... Deixa eu agir. Tem gente que fala assim, eu acho que eu vou ajudar Deus. E Abraão tentou isso, e viu no que deu. O povo que está em torno de Israel hoje é o povo descendente do filho, entre aspas, bastardo de Abraão, Ismael, que guerreia contra o povo de Judá, ou os judeus, o Jerusalém. Ou seja, para de viver no passado. Tem um texto maravilhoso de 2 Coríntios 5,17 que diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo Jesus aqui? Então seja uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, amém, irmãos? Fala para a pessoa, meu irmão, para de pensar no passado. Ai, mas eu tinha um carro, ai, eu tinha uma casa, ai, mas eu tinha... para de pensar, você tinha, acabou, não tem mais. Deus quer trazer coisa nova e você está sempre pensando no passado. Esteja preparado para as novidades que Deus quer trazer para a sua vida, amém, irmão? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tem uma imagem maravilhosa que nos mostra isso, apesar de um lugar ruim, está nascendo aqui no meio da madeira uma plantinha ali, porque Deus pode fazer coisas que a gente jamais poderia imaginar. E quando a gente pensa, Deus já fez, porque Ele pode, Ele é Deus. Ou seja, Deus deseja mudar a história da nossa vida. A pergunta é, você está preparado? Porque se você não estiver preparado, enquanto você tiver medo de ir para frente, enquanto você tiver medo de reagir, de fazer um curso, de estudar, de fazer algo diferente, de visitar alguém, de quebrar uma barreira, né? Às vezes você tem uma inimizade com alguém, quebra essa barreira, vai lá, peça perdão. Mas foi ele que fez isso comigo, e daí? Seja diferente, viva o melhor de Deus. Isso está talvez barrando a tua vida, libera a vida da pessoa, deixa a bênção de Deus chegar na tua vida, viva a tua vida, aproveite, Deus te deu vida e vida com abundância. A verdade, meus irmãos, enquanto falando da parte financeira, tem gente que tem medo, né? Eu já falei sobre isso aqui, de ser dizimista, de ser ofertante, porque eu estou em Cristo. Tem gente comendo ainda as sementes que Deus dá. Lembre-se, isso está na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 9. Deus que dá semente para aquele que planta. Deus tem dado semente para muita gente, só que tem gente que tem tanto medo que ele come a semente, ele não planta. Aí na hora que ele precisar colher, ele não tem de onde colher, porque ele comeu a semente que era para ele plantar. Porque existem sementes de você plantar. Semente existe para plantar. Você planta onde? Você planta na sua família, você planta lá na sua casa, você planta na obra de Deus. Para isso tem várias sementes. Agora, enquanto você estiver só plantando nas outras coisas e querendo para si, comendo as sementes, você vai viver dificuldades. A crise provavelmente atinja você. Deus quer te proteger, por isso que Ele te dá semente. O teu trabalho, o fruto do teu trabalho são sementes de Deus para você semear, para você ser uma bênção e colher destas sementes, frutos destas sementes. Mas enquanto você estiver com medo, será que eu devo dar? Será que eu não devo? Meu Deus, eu tenho tanto medo de faltar. Para com isso. Deus não vai deixar faltar nada na tua vida, meu irmão. Lembre-se, o que Jesus falou está em João capítulo 15, versículo 19. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. Todavia, Jesus falou, vocês não são do mundo. No dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu passei a se tornar um cidadão dos céus. E eu já falei aqui, meu irmão, no céu não tem crise. Você acha que tem crise no céu? Ouro no céu faz parte da rua. Lá os anjos de nós vão pisar em cima. No céu não tem crise, crise tem no mundo. Mas nós não somos deste mundo. Porque Jesus disse, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso que o mundo os odeia. Por isso que o mundo acha que os crentes é tudo doido. E pode achar mesmo. Porque eu estou preparado para as novidades que Cristo tem para a minha vida. Sejam notícias boas, sejam notícias ruins, eu tenho me preparado, eu tenho buscado, eu tenho acreditado. Primeiro, no que quesito? Vou repetir aqui também algo que eu tenho falado esse ano. Meu irmão, no céu, aqui na terra, quer dizer, 2 mais 2 é igual a 4. Correto? Tudo bem que para alguns, enfim, mais 2 é igual a 4. 6 mais 6 é igual a 12. No céu,
2 mais 2 pode ser igual a 4, 40, 400, 4 mil, 4 milhões, 40 milhões, 400 milhões, 400 bilhões. Pastor, que loucura. Olha para a Bíblia. Num tempo de seca, Isaac plantou uma semente. Uma semente. Uma semente. Cada buraquinho, uma semente. Daquela uma semente aqui, ele colheu 100 frutos. Daquela outra semente ali, ele colheu mais 100 frutos. Uma coisa louca. Tempo de seca. Mas Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Irmão, guarde no teu coração, para você ter um começo com Deus, é preciso você esquecer do seu passado. Esqueça-se do seu passado. Lembre-se sempre, aquele que está em Cristo, nova identidade tem. Tem o DNA de Jesus agora na minha vida, é Ele que me sustenta, é Ele que me fortalece. Livro de Lamentações, capítulo 3, já estou encerrando aqui, versículo 19. Jeremias, as suas lamentações, ele descreveu: eu lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar, eu lembro de tudo que eu passei, eu lembro. Versículo 20, eu lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim. 21 de Lamentações 3, ele diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. O que pode me dar esperança? Escreveu Jeremias. 22, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Versículo 24, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Aí ele encerra 26 dizendo: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. E Deus já nos salvou, Cristo já nos salvou. Como o Edson cantou há pouco, a coroa que era para a gente usar, aquela coroa de espinhos, Jesus trocou na cruz, usou por mim e por você. E o seu sangue foi derramado. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado e nos traz vida e vida com abundância. Então, gente, ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar naquele negócio. E olha, meus irmãos, Deus tem coisas novas para acrescentar na tua vida. Vou repetir, Deus tem coisas novas para você. Tem fé suficiente para ministrar isso na pessoa que está do teu lado? Diga assim: Deus tem coisas novas para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem coisas novas para você. Deus cria saída onde não existe saída. Deus cria saída onde não existe saída. Pastor, mas isso é loucura. Não, é loucura para as pessoas lá de fora. Quem tem Deus, quem tem Cristo, quem tem o Espírito Santo sabe. A hora que você menos espera, Deus move, Deus faz, as coisas acontecem. O que eu tenho que fazer? Crer. Tem que chegar um momento até que eu tenho que cantar. A vontade é de chorar, mas eu vou cantar. A vontade é de ter medo, mas eu vou cantar. Por quê? Porque eu vou cantar adorando meu Deus. Eu sei que enquanto eu canto, Deus vai agir, porque Ele pode agir. Amém, irmãos? Vamos ver o último texto e vamos encerrar. Abra a sua Bíblia e vamos ficar em pé no livro de Isaías 43. Deus é bom. Deus é bom. Livro de Isaías 43, último texto. Veja o que o profeta do Senhor escreveu. A partir do versículo 1, se você puder repartir aí com a pessoa do teu lado, se houver alguém sem Bíblia ao teu lado, claro. Ele diz: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema,
pois eu o resgatarei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Versículo 2, quando atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Versículo 3, o Santo de Israel, o seu Salvador. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Versículo 4, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e você é precioso e honrado à vista do Senhor, meu irmão, minha irmã. Nós somos. E porque eu amo, e Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. 5, não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego. Que tem ouvidos, mas é surdo. Ainda bem que hoje não tem gente assim, né? Na nossa igreja, principalmente, não tem nem um cego nem surdo espiritualmente falando, né? Mas ele está falando para trazer. Versículo 9. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. 10 vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. 11, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. 12, eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. 13 e último, desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Quem que pode desfazer o que Deus fez por nós, faz por nós, irmãos? Quem que pode desfazer? Quando Deus dá ordem, acabou. E o legal de tudo isso que a gente estudou aqui hoje, é que esse Deus aqui da Bíblia, que abriu o Mar Jordão, o povo passar lá, terra seca, o Deus que falou para o povo, canta que eu vou dar a vitória para vocês, é o mesmo Deus que está aqui hoje com a gente. O mesmo Deus. O que muda são as pessoas, as circunstâncias, mas Ele é o mesmo Deus. E creia, porque Paulo descobriu isso e escreveu, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que e pede. Por isso que numa das pregações que fiz aqui anos atrás, eu nunca me esqueci dela, deve estar até no site, vai fazer uns 6, 7 anos. Eu me lembro que preguei uma vez aqui, Deus não me deixe pensar pequeno. Porque a gente pensa muito pequeno. A gente se acostuma com situações, a gente se desespera com situações. E o diabo vem, deita e rola. Mas Deus falou para o povo, pastor, mas Deus falou para o povo de Judá, lá de Israel. Sim, Deus fez essa promessa a eles por causa de Abraão. Aí você lê lá em Gálatas capítulo 3, que aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm Cristo como Senhor, são descendentes de Abraão. Quer dizer, o mesmo Deus que deu aquela palavra dizendo, eu estou com vocês, com medo, não desanimem, continue firme, é o mesmo Deus que está aqui usando a minha boca para falar, não desanimem, não tenham medo, porque eu estou com vocês.
Crise. Que crise? Porque eu não sei se você sabia, tem gente que está ganhando dinheiro que nem água agora nessa crise. Estou falando sério, tem gente que está ganhando dinheiro que nem água nessa crise. Por quê? Porque em vez de ele ficar, ai, a crise, ele está inventando um jeito, reinventando um jeito de trabalhar e criar as coisas. Simples. Ah, mas Deus deu capacidade para ele. Deus deu capacidade para a gente. A Bíblia diz em Deuteronômio, Deus que dá a capacidade de produzir. Ou a gente crê, ou a gente treina a mente e deixa ela bem treinada para receber, estar preparado para as novidades do Senhor, ou então a gente vai ficar assim, eu vou na igreja hoje, vou assistir o culto, tá bom, vai embora. Como eu já falei, tem gente que chega na igreja, o fardo está pesado, aí joga o fardo dele, aí pega o de Jesus, que Jesus fala para pegar o fardo dele. Ah, esse é mais leve. Aí ele vem, canta, adora, na hora de ir embora ele fala, nossa, mas eu gosto tanto desse fardo. Ó Jesus, pega o teu, dá aqui, eu vou embora para casa. Tem gente que é assim, vive carregando o fardo dele. E não é para carregar o seu fardo, é para carregar o fardo de Jesus. Ele falou, o meu fardo é mais leve e mais suave. Amém, irmãos? Vamos orar?